Atos 10. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Diz assim, a partir do primeiro versículo: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca desta visão, disse-lhe o Espírito: está aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem temente, reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Versículo 44 desse mesmo texto. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu oro para que o Senhor fale com cada pessoa. Ó Deus, cessa todas as vozes, que somente a tua voz seja ministrada em nossos corações. Fala com teu povo. Já te damos a honra,
a glória e o louvor no nome de Jesus. Senhoras e senhores, Igreja do Senhor Jesus, amigo e amiga que está aqui nos ouvindo e veio nos juntar-se conosco para juntos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E quando eu abro o texto, a Bíblia, a Escritura nesse texto, o meu coração se enche de fé, se enche de certeza que Deus é o Deus da conexão. Pensando nisso, eu quero pregar nesse texto debaixo do tema experimentando a conexão em Deus. Experimentando a conexão em Deus. Vamos lá? Mais forte. Deus é, faz, pode e tem. E o Deus eterno, santo, justo, maravilhoso, bondoso, amoroso, sábio, gracioso, misericordioso, é o Deus da conexão. Deus fez a conexão de Moisés com Josué. Deus fez a conexão de Davi com Jonatas. Deus fez a conexão de Elias com Eliseu. Deus fez a conexão de André com seu irmão Pedro, levando a Jesus. Deus, aqui nesse texto, faz a conexão de Cornélio com o apóstolo Pedro, e nessa conexão a gente aprende que a conexão começa no mundo espiritual, se materializa e se manifesta no mundo físico. Deus, Ele é o Deus da conexão. E pensando nisso, eu posso lhe afirmar 3 verdades. Primeiro, a conexão em Jesus une pessoas com a mesma visão e fé no Deus vivo, quebrando preconceito. Quando Deus faz conexão, ou seja, Ele liga, Ele une, Ele faz você ter relacionamento, amizade, comunhão com alguém, com uma igreja, com um ministério, com uma pessoa de Deus. Essa conexão vai unir você na visão e na fé no Deus vivo com quem Ele está nos conectando. Segundo, a conexão em Deus passa pelo nosso ser espiritual, psicológico, cultural, relacional, nos levando à vontade de Deus. Quando Deus nos une a uma pessoa de Deus, a uma igreja de Deus, a um povo de Deus, Deus nos leva a viver a sua vontade, e a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para o seu casamento, é vitória, é graça, é bondade e é misericórdia. Terceiro, a conexão em Deus permeia nosso pensamento, palavra, atitude, hábito, caráter e destino. Preste atenção, se Deus conectar você com o plano dEle, com o povo dEle, com a igreja dEle, é porque Ele quer lhe dar um bom destino. Alguém sabiamente disse o seguinte: pense um pensamento e você vai colher uma palavra. Plante uma palavra e você vai colher um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter. Plante um caráter e você vai colher um destino. Deus, Ele te ama tanto. Deus ama tanto a tua casa, que Deus quer dar um destino de graça, de vitória, de céu e de vida eterna em Cristo Jesus. Porque a conexão principal que a gente precisa ter é com Jesus o Nazareno. Por isso, se você ler o texto com calma em casa, você vai perceber 3 verdades. Primeiro, a conexão em Deus mostra a realidade humana e o ser divino revelado em Jesus. Aqui nesse texto, a conexão de Cornélio com Pedro mostrou e nos mostra a realidade humana e, ao mesmo tempo, o ser divino revelado em Jesus. A realidade humana é que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça, todos nós precisamos da misericórdia. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da graça de Deus.
todos nós somos pecadores. Em qualquer lugar, em qualquer parte da face da terra, aonde tiver um ser humano, tem um pecador. Agora, para cada pecador, tem Jesus, que é o grande Salvador. E aí a gente vê a realidade humana, o homem pecador, e a gente vê a autoridade divina em Jesus, que perdoa pecado. Jesus, no capítulo 9 de Mateus, pega um paralítico, e Jesus diz para o paralítico: perdoados-lhes são os seus pecados. Os religiosos se escandalizaram e começaram a murmurar. Jesus disse: qual é mais fácil dizer a este paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E ele disse para o paralítico: levanta e anda. E o poder da palavra de Jesus tocou nas conjunturas do paralítico, e ele começou a andar e recebeu o milagre de Deus. E disse Jesus: é para que vocês saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Nós somos humanos, Jesus é divino. Se você pegar as escrituras, você vai ver que a grande revelação da escritura é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus Cristo é divino. Ele, sendo divino, se fez humano, e se fazendo humano, não deixou de ser divino. João capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz: no princípio era o verbo Cristo, e o verbo Cristo estava com Deus, e o verbo Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas por ele foram criadas. Quando você olha para o sol durante o dia, tem o toque de Jesus. Quando você olha para as estrelas e a lua iluminando a noite, tem o toque de Jesus. Quando você vai à praia e vê as ondas se movimentando, tem o toque de Jesus. Quando você se vê no espelho, essa beleza que é você e que sou eu, tem o toque de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo que é eterno, no capítulo 1 ainda de João, no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne, a Bíblia está dizendo que o divino se fez humano. Deus, em Jesus, se fez gente como a gente, para salvar a gente. E Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Ou seja, só tem uma porta para entrar no céu. Essa porta chama-se Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Um menino chegou para o pai e disse: pai. O pai disse: o que é que você quer, menino? Ele disse: eu quero lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. O coroinha peca? O pai disse: peca, meu filho. E quando ele peca, ele vai para quem? Vai para o padre. O menino olhou para o pai e disse: o padre peca, meu pai? Disse: peca, meu filho. E quando o padre peca, vai para quem? Vai para o bispo. E quando o bispo peca, pai, vai para quem? Vai para o arcebispo. Pai, o arcebispo peca, peca, meu filho. E quando ele peca, ele vai para quem? Para o cardeal. O cardeal peca, meu pai, peca. E quando ele peca, ele vai para quem? Vai para o papa. A menina regalou o olho e disse: meu pai, o papa peca. O pai disse: peca, meu filho. E quando o papa peca, vai para quem? Vai para Deus. O menininho disse: para que fazer essa volta toda se eu posso ir direto para Deus? A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. Para Deus mediar e fazer conexão de Deus com o homem, Deus se fez homem para conectar o homem a Deus. Jesus revela quem Deus é e como o homem deve ser. E Jesus
ele nos conecta com o Pai. Jesus é o ser mais precioso. Jesus é a pessoa mais extraordinária e fenomenal. Ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é chamado o sol da justiça. Ele é chamado o doce cantor de Israel, a pérola de grande preço. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Quem tem Jesus tem o nome escrito no livro da vida. Quando você vê alguém dizendo, pregando o evangelho e dizendo, entrega a sua vida a Jesus, não é clichê de crente não. É uma verdade, uma boa nova de que Deus pode e quer salvar o ser humano. Aleluia. Segundo, a conexão em Deus conecta o celestial com o terrenal, quebrando o protocolo geográfico, religioso e cultural. Quando Deus se manifesta, quando Deus nos conecta a Cristo, existe uma conexão de céu com terra. E na conexão do céu com a terra, Deus quebra o protocolo geográfico, cultural, religioso. E Ele nos mostra que maior do que a cultura, maior do que a religião, maior do que a geografia, é o amor divino, é o amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele ama os africanos, Jesus ama os asiáticos, Jesus ama os europeus, Jesus ama os australianos, Jesus ama toda a América, América do Norte, América Central, América do Sul. Na América do Sul, Jesus ama o Brasil, Jesus ama a Bahia, Jesus ama Itabuna, Jesus ama o São Pedro, Jesus ama o Conceição, Jesus ama o Zizo, Jesus ama o São Judas, Jesus ama esta cidade. E nós temos que entender que quando Ele nos dá conexão, é porque Ele quer nos levar além, porque a conexão em Deus quebra o protocolo geográfico, cultural e religioso. Jesus chegou a um lugar chamado Fonte de Jacó, que era as dimensões de Samaria com o lugar de Israel. Quem já foi a Israel sabe que ali tem Israel e as adjacentes, tem Jordânia, Cisjordânia, tem Samaria, tudo ainda é redor ali. E Jesus foi, e os judeus não se davam com os samaritanos. Judeu e samaritano, só para você entender de forma ilustrativa, era como se fosse jogar Brasil e Argentina. Era como se fosse jogar Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians. Era como se fosse jogar Vasco e o melhor time do mundo, o Flamengo. Era nesse nível de choque cultural, religioso. E aí Jesus disse assim: mulher, me dá um copo de água. Aí ela tinha um choque cultural com Jesus, com os judeus, porque ela era samaritana. E ela disse: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Jesus amou tanto aquela mulher como te ama, que ele quebrou o protocolo cultural, religioso. Ele disse: se tu soubesse quem é que te pede água, você é que te pediria, e eu te daria a água da vida eterna. Ela disse: tu não tem nenhum balde, e o poço é fundo, como você vai me dar água da vida? Jesus explicou para ela que ele era a água da vida. Jesus disse: chama o teu marido e vem cá.
Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus libera uma palavra de revelação de ciência e diz: bem verdade dissestes que não tem marido, que agora tem não é teu. A mulher se deu conta que Jesus entrou pela revelação nas entranhas da intimidade dela. E ela disse: vejo que tu és profeta. Com essa consciência, ela quebra a crista, se deixa ser ministrado por Jesus, e de um copo de água entra no assunto espiritual e diz: dizem que se deve adorar em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Jesus disse: mulher, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Adorar a Deus em espírito é você adorar a Deus numa conexão aqui na terra, mas conectado com o céu, porque a conexão com Deus é celestial, conectando o terrenal, e em Cristo, em espírito, você pode estar no avião, no Uber, no táxi, no carro, na moto, na bicicleta, na rodoviária, você pode estar num estádio de futebol, você pode estar num templo lindo e belo como esse, você pode estar num grupo pequeno na sua casa, você pode estar na roça, no retiro, você pode estar numa fazenda, você pode estar numa praia. Se você estiver em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, ali em espírito, você pode adorar a Deus, porque a adoração quebra protocolo geográfico, cultural e religioso. Religião é uma criação humana. O evangelho não é o homem tentando chegar a Deus. O evangelho é Deus chegando ao homem. Por isso que o evangelho de Jesus Cristo é maior do que a filosofia, é maior do que a religião, é maior do que partido político. O evangelho do Senhor Jesus Cristo vai aonde o ser humano está e liberta o ser humano, de sorte que o evangelho é celestial e global. Sabe por quê? Estamos adorando a Deus aqui agora, mas lá na África tem gente adorando a Deus também. Na Europa tem gente adorando a Deus. Na Ásia tem gente adorando a Deus. Nas Américas tem gente adorando a Deus. Na Austrália tem gente adorando a Deus. Porque o evangelho é para além de geografia, cultura e para além de religião. O evangelho é global. Sendo assim, o evangelho é cultural, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus é cultural, transcultural, contracultural, intercultural e supracultural. O evangelho de Jesus Cristo é cultural porque ele redime a cultura, ou em algumas culturas já tem um top do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é transcultural porque ele passa por várias nações e por todas as nações. O evangelho é contracultural porque tem coisas em determinadas culturas que o evangelho bate de frente. O evangelho é intercultural porque ele circula em qualquer cultura e pode ser anunciado em qualquer lugar. O evangelho é supracultural porque é superior a toda e qualquer cultura, de sorte que quando a gente chegar no céu, vai se cumprir Apocalipse capítulo 7, que gente de todos os povos, tribos, línguas e nações vão adorar Jesus Cristo de Nazaré. E no dia que a gente chegar lá no céu, a gente vai encontrar aqueles irmãos africanos negros, de sorriso bonito,
fortão, parrudo, falando no seu dialeto, e a gente em espírito, pastor Davi, vai entender. A gente vai encontrar os asiáticos, os irmãos japonês, chinês, de olho esticado, cabelo arrepiado, dizendo arigatô, arigatô, arigatô. A gente vai encontrar os nossos irmãos das Américas, da Europa. A gente vai encontrar todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos. A gente vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. A gente vai encontrar Pedro, Maria, João, Filipe, Tomé, Estevão. A gente vai encontrar Spurgeon, Charles Finney, Calvino. A gente vai encontrar Simonton. A gente vai encontrar Billy Graham. A gente vai encontrar Charles Finney, Dele Moody. A gente vai encontrar todos os salvos de todas as épocas e de todos os tempos, porque o evangelho de Jesus é eterno. Aleluia! Último lugar, a conexão em Deus, no poder da cruz e da ressurreição, nos possibilita experimentar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. O evangelho, conectado em conexão com Jesus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem habitar, vem morar, vem tabernacularizar-se dentro de nós. Sabe qual é o maior privilégio? O maior privilégio não é ter uma conta bancária gorda. Se tem, glória a Deus. O maior privilégio não é ter muitos seguidores nas redes sociais. Se tem, vai lá. O maior privilégio não é passar em um concurso. Se passar, glória a Deus. Se quer fazer, estude, vai fundo. Deus pode abrir as portas, mas esse não é o maior privilégio. O maior privilégio não é ter um filho, uma esposa, um esposo. Isso é bom, é um tesouro valioso. Mas o maior privilégio é em Jesus ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo, ele é Deus em nós e Deus através de nós. O Espírito Santo quer encher a igreja brasileira numa plenitude aonde seja Deus em nós e Deus através de nós. Aleluia. Deixa eu lhe falar uma coisa. O Espírito Santo não é uma energia, uma força cósmica, um pensamento, um avatar, uma projeção astral, uma coisa ocultista. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo fala, ouve, tem sentimentos. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente, sabe tudo de todos em todo tempo e em um só tempo. O Espírito Santo é onipotente, ele tem todo o poder. O Espírito Santo é onipresente. E o Espírito Santo é o que o pastor Davi enfatizou aqui: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós, ele quebra a culpa, o medo. Ele arranca o medo, a culpa, os traumas. Trauma de infância, trauma de abuso, trauma seja dos contratempos da vida, trauma das tribulações. O Espírito Santo tem uma voz melíflua, uma voz doce. E quando ele fala, ninguém duvida de que ele está falando, porque ele fala com amor, ele fala com bondade, ele fala com graça, ele fala com misericórdia, ele fala com as suas cordas de bondade para nos atrair à sua presença, para a gente viver com o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso através do Espírito Santo, no Espírito Santo que é Deus em nós, ele também é Deus através de nós. E eu quero liberar uma palavra profética.
Deus está capacitando a Quinta Igreja Presbiteriana para manifestar o Evangelho nesse bairro, para manifestar o Evangelho nessa cidade, porque Deus vai usar cada crente dessa igreja. Deus quer levantar você, Deus quer levantar a tua casa, Deus quer levantar a tua família. Não importa o teu grau intelectual, não importa a tua idade, não importa se você fez faculdade ou um seminário teológico, não importa seu pedigree, se você confiar, se você buscar, se você se encher da presença do Espírito Santo, Ele vai te levantar nesse tempo e vai te usar gloriosamente. Ei, o Espírito Santo quer trazer restauração para os nossos lares, salvação para a nossa casa e libertação para os nossos entes queridos. E hoje, como se encher do Espírito Santo? Primeiro, peça. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Aí Jesus diz: se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus está dizendo que quando eu e você pede, Deus, me enche do Espírito Santo. Deus, enche a minha vida da tua graça. Deus, enche a minha vida da tua unção. É quando você pede que você é cheio do Espírito Santo. Segundo, quando você não só pede, você pede e busca. Quem busca, encontra. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29, versículo de 11 a 14 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O salmista no Salmo 42 entendeu a importância de buscar Deus de tal maneira que ele vivia sedento por Deus, e ele disse: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ei, quando você está faminto por Deus, sedento por Deus, e você pede, e você busca, Deus lhe dá a vitória. Terceiro, se aproprie pela fé. É pela fé. Andar com Deus é pela fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé nos possibilita pedir, buscar, encontrar, se encher e desfrutar da presença do Espírito Santo. Billy Graham foi um dos maiores homens da fé cristã. Nós tivemos o privilégio no século 20 e 21 de vê-lo vivo, pregando no mundo inteiro, pregando em grandes estádios de futebol, as grandes multidões, e levando multidões a conhecer o perdão e o amor de Jesus. Billy Graham, quando era ainda um jovem, foi na Inglaterra, e levaram ele com a turma dele à casa de John Wesley, que até hoje está lá na Inglaterra, e é um ponto turístico. E todos os alunos entraram na sala onde tinha o lugar que John Wesley orava, e ele orava de joelho, a ponto de ficar as marcas do joelho no chão. E até hoje preserva esse símbolo espiritual, esse mover profético. E quando todos os alunos saíram, Billy Graham ficou. E ele foi aonde tinha as marcas do joelho de John Wesley, colocou dele. E ele, quebrantado, orava dizendo: Deus, faz de novo, faz de novo.
faz de novo. Deus, faz de novo. Faz de novo. Quando o professor voltou, porque viu que ele não estava no meio da turma, chegou no quarto, ele estava orando, dizendo: Deus, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Ele era ainda um jovem. E o destino preparava aquele jovem para ser um dos maiores evangelistas que a igreja de Jesus na terra já teve. Ei, Deus tem para você coisas grandes. Deus tem para você conexão. Conexão com Deus, conexão espiritual, conexão celestial estando aqui na terra, conexão com o povo de Deus, conexão com a salvação, conexão com a vida eterna, conexão com o perdão, conexão com a graça, conexão com a misericórdia. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Talvez você entrou aqui nessa noite, alguém lhe convidou, e na verdade, Deus, Ele tem um plano com você, e Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida, e Ele quer te salvar. E talvez você possa pensar: mas eu sou um pecador. Eu também sou um pecador. E o meu passado, Jesus diz que Ele apaga o teu passado, perdoa, e ninguém vai te julgar, porque o perdão e a graça de Jesus te limpa, e Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar vida para você morar na eternidade no céu com Ele. Vocês talvez estejam dizendo: pregador, eu quero ter paz, eu quero ter vida, eu quero vida eterna, eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero a graça, eu quero a misericórdia, o que é que eu preciso fazer? Você precisa se arrepender dos seus pecados, e você precisa ter um ato de fé, e pela fé entregar sua vida a Jesus. Você precisa entender que você precisa de Jesus, e se você quer fazê-lo nessa noite, entregando sua vida a Jesus, pela fé, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui quer entregar a vida a Cristo? Levante a mão, eu quero orar por você. Alguém aqui quer entregar a vida a Cristo? Levante a mão, eu quero orar pela sua vida. Deus quer lhe dar paz, perdão, misericórdia. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, te libertando de superstição, te libertando de qualquer coisa contrária à bondade de Deus. Deus quer te abençoar, quer te salvar. Se você quer, é a única vez que eu pergunto. Se você quer, dê um sinal pela fé. Levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém, pela fé, você quer entregar sua vida a Jesus? Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 13 para 14 anos de idade. Hoje eu estou com 45 e descobri que Jesus é o melhor amigo. Se você quer esse amigo para você, levante a mão, eu quero orar por você. Aleluia. Qualquer coisa você pode procurar o pastor Davi no final do culto. Pode nos procurar para alguma ajuda que você esteja necessitando. E a gente quer lhe acompanhar. A gente quer abençoar a sua vida, servir sua família, servir sua casa. A gente quer ser bênção para você. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo privilégio de pregar o teu evangelho. Muito obrigado porque a gente não se cansa e nem vamos nos cansar de anunciar as boas novas do Senhor. Obrigado pelo privilégio de ter essa conexão com a tua igreja. Tu és o Deus da conexão. Deus, traz conexões do reino dos céus para a Quinta Presbiteriana. Nos dá a conexão que o céu vai validar, que o céu vai chancelar, que o céu vai aprovar. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nos liga a quem está ligado com o Senhor, nos liga diretamente com o Senhor dia após dia, e nos faz bênção para essa cidade. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Pastor Davi. Vamos cantar o hino Tu És Fiel, queridos. Vamos cantar o hino. Depois de uma palavra tão abençoada dessa, vamos cantar a fidelidade do Senhor. Se você quiser trazer, entregar o seu dízimo, enquanto a gente vai cantando, você pode fazer isso.
celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Vamos ficar em pé. Pleno perdão tu dás, que segurança cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém, amém. Meu desejo é que a palavra do Senhor possa chegar aos nossos corações e possa promover mudanças significativas nas nossas vidas. Lembre, Deus é o Deus que faz conexões. Louvado seja Ele. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar.